operação. A Receita Federal, gente, tem sistemas. Lá atrás do computador, não é um ser humano que está lá. Hoje nós temos a inteligência artificial. A Receita Federal já está usando a inteligência artificial para ver tudo isso aqui. Mas isso não é de hoje, essa inteligência artificial. Esse sistema da Receita Federal de jogar, entre aspas, você para o canal cinza, é porque alguma coisa tem ali. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Gestão em Cena. Hoje eu convido Moisés Neva para falar comigo sobre gestão de mercado externo, importação e exportação. Moisés é graduado em Administração de Empresas e Ciências Jurídicas com especialização em Direito Aduaneiro. Acumula uma experiência de 35 anos na área de comércio internacional. Atuou à frente do Freeout, assessoria aduaneira, pelo período de 16 anos como assessoria aduaneira, ampliando para agenciamento de cargas internacionais, com escritórios em São Paulo, Guarulhos, Santos, Curitiba, Santa Catarina, incluindo a Warehouse em Fort Lauderdale, Flórida. Atualmente atua em projetos de grande magnitude como consultor empresarial, desenvolvendo fornecedores internacionais na Infinity Offshore Importação e Exportação e Intertech. Também mantém assessoria jurídica para o Grupo Enan, realiza um trabalho colaborativo na empresa Skate for All e desenvolvimento de franquia CNA Idiomas com 2 unidades na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Olá, Moisés, seja bem-vindo ao canal. Acho que eu falei um pouquinho aí de tudo que você faz, né? Falou, Isabel. Falou bastante. Tá bacana aí. Bom, Moisés, vamos começar. Eu sei que você acumula longos anos de experiência aí no mercado externo. Então, nós vamos começar. O que uma empresa precisa para iniciar um processo de importação e exportação? Como, por exemplo, a obtenção do radar. Obrigado, Isabel, pelo convite. O empresário, para começar a fazer serviços de importação e exportação, compras de material ou exportação de materiais, precisa do radar. Toda empresa, para trabalhar no comércio internacional, precisa do radar. Esse radar hoje, temos 2 radar hoje. O radar limitado e o ilimitado. O que muda é o volume financeiro que você pode operar no comércio internacional. Para o radar limitado, o seu limite é de $50 mil CIF por semestre. Por semestre não, por cada 6 meses. E o ilimitado, como o nome diz, o radar é ilimitado. Bom, esse é o início, né? O início da empresa. Lógico que você precisa ter, então, já o seu nicho de mercado, que é o que você quer, o que você quer vender no Brasil ou o que você quer vender para fora do Brasil. Então, se você já tem os fornecedores estrangeiros para obtenção de matéria-prima ou produtos, e na exportação a mesma coisa, o seu cliente lá fora para colocar a sua mercadoria no mercado internacional. A empresa pode começar com um radar limitado, esses $50 mil que você fala, e depois, num outro momento, mudar para o radar ilimitado? Pode. A única diferença é o seguinte, eu não preciso começar com o radar limitado para alcançar o ilimitado. O que me faz alcançar o radar ilimitado é a minha capacidade financeira de operar no comércio internacional e estrutura física para isso. A Receita Federal vai analisar essas 2 coisas. Como é que analisa a capacidade financeira? Os impostos que você recolhe, exceto os impostos de importação, então os impostos federais, logicamente, né? PIS, COFINS, INSS dos funcionários, por exemplo, é um fator que você consegue o radar ilimitado. Capital social também, desde que integralizado e você tenha lastro para isso. E claro, você pode começar do limitado e ir para o ilimitado, passando por essas fases, aumentando o seu lucro, aumentando o seu capital social, tendo capacidade financeira para operar no mercado internacional. O importante salientar que o radar ele é precário. O que significa isso? A qualquer momento a Receita Federal pode suspender o seu radar, limitado ou ilimitado. Ela pode passar de ilimitado para limitado, por exemplo. Por quê? Controles que a Receita Federal tem, ela sabe que você saiu de um patamar de capacidade financeira e diminuiu essa capacidade. Então você passa a ser um risco. Então ela tira o seu radar limitado e tira o seu radar ilimitado e devolve ele para o limitado. Ou suspende. Ela tem essa opção.
É precário. Você não ganhou o radar e você está infinitamente com aquilo, eternamente com o radar. Não, você tem que manter. Você também perde o radar se você ficar 18 meses sem operar no comércio internacional. Ó, isso é importante. Sim. Se você não fizer nenhuma operação nesse período de 18 meses, o seu radar ele é suspenso. E aí você tem que tirar de novo. Você tem que falar, ô Receita Federal, quero meu radar de volta. Ela fala, ok, apresenta a documentação. Então, assim, Moisés, para ficar bem claro aí para quem está nos assistindo, quando você solicita o radar ilimitado, você tem que estar com as suas questões contábeis em ordem, né? Porque é isso que a Receita vai pedir também. Porque quando você está falando de integralização de capital, com lastro financeiro, quando você está falando de impostos, ou seja, é o monitoramento da Receita sobre o seu negócio. Sim. Tá? Independente se a empresa está na modalidade simples, lucro presumido ou lucro real. Sim. Qualquer uma dessas modalidades. Sim, sim, exatamente. A Receita, ela vai analisar essas informações. Então, se você é do Simples, ela quer ver os seus recolhimentos do Simples. Então, a contabilidade tem que estar em dia, né? Lucro presumido, lucro real, mesma coisa. A Receita Federal vai acompanhar, ela não vai quebrar sigilo de ninguém. Ela acompanha os números. Então, a sua contabilidade vai lançar esses faturamentos, essas informações de recolhimento de imposto e a Receita acompanha. E o seu radar está ali, está no radar, né? O seu radar está no radar. A sua contabilidade está no radar da Receita Federal e você pode sofrer alguma sanção ou diminuição de radar por conta dessas informações, ou queda de faturamento ou informações não fornecidas, por exemplo. Então, assim, só para vocês ficarem atentos, a gente já falou aqui numa outra entrevista com a Simone sobre a questão da importância, né, dos balanços, balancetes demonstrativos de resultado econômico e também as questões de manter os seus impostos aí em dia. Se não consegue, ainda tem as opções dos parcelamentos. Então é sempre importante ficar atento a isso, tá? Porque é um fator que inibe, né, ou que engessa a empresa quando ela está pensando em exportar ou importar, tá? Bom, Moisés, vamos imaginar que a empresa, então, ela não quer iniciar pelo radar, ela não está preparada, nem para nem para o limitado, nem para o ilimitado, não está preparado. E existe uma outra opção que pode ser feita através das tradings. Fale um pouco para a gente sobre essa opção. Operar no comércio internacional eu preciso de radar, independentemente de eu usar ou trabalhar com uma trading. Hoje em dia, nós temos duas operações de trading, que é a importação por conta e ordem de terceiros ou por encomenda. Nas duas modalidades, as duas empresas precisam ter radar. Qual é a diferença? Eu quero importar $200 mil e meu radar é de 50. O que eu faço? Porque eu não consigo comprovar para a Receita Federal minha capacidade financeira. Então eu utilizo o radar de uma trading. A trading tem o radar de ilimitado e eu venho como adquirente apenas, tá? Ou importação por conta e ordem de terceiros. E aí o importador a trade, vai aparecer na DI, declaração de importação. Vai aparecer na DI. Importador, trade. Encomendante, a outra empresa que fez o tratamento com a trading, tá? Então as duas empresas precisam de radar. E vou além, se for uma pessoa física quiser comprar um carro, por exemplo, ela precisa de radar. Vai comprar um iPhone, por exemplo, que é acima do limite de importação de encomenda, ela precisa de radar. E tira radar como pessoa física, normal. Interessantíssimo isso, Moisés. Porque muita gente não sabe disso. Com certeza não, com certeza tá? não. É uma informação valiosa. Aí paga para uma empresa fazer a importação para ela, sendo que ela poderia fazer a importação direta. Pois é. Porque você ainda tem o custo da trading para fazer isso para você, sim, né? Sim, com certeza. Alguma coisa aí de 10, 15, 20%, sei lá. Tá? Então, assim, é importante, né, ter esse entendimento. Sim, tá? sem dúvida. Também dentro desse processo de importação e exportação, a gente tem alguns órgãos reguladores, Moisés. Tá. Anvisa, MAPA, CIF. Pode nos esclarecer aí o papel de cada um deles? Quando, dependendo daquilo que você importa ou exporta, vai entrar um órgão regulador desse? Tá.
Bom, são vários órgãos reguladores, né? Então vamos falar dos mais comuns aí. Produtos alimentícios. Você precisa da Anvisa para autorizar fazer essa importação. Você vai fazer importação de produtos de beleza, cosméticos, você precisa do Ministério da Saúde para dizer se aquele produto pode ou não entrar no Brasil. Tem as regulações de produtos que no Brasil não se pode trabalhar. Cerque-se de pessoas, de profissionais competentes para te auxiliar na importação ou na exportação. Você precisa conhecer a legislação do país exterior, país que você vai vender sua mercadoria ou vai comprar a sua mercadoria, porque não é a mesma coisa como fazer uma venda na sua loja para o consumidor brasileiro. Porque aqui você conhece a legislação, você sabe o que você tem que fazer, você faz. Agora, simplesmente sair com a sua mercadoria daqui e colocar no outro país, você pode estar fazendo um péssimo negócio. Eu tenho um exemplo que é uma grande empresa de móveis aqui no Brasil, móveis de luxo, resolveu ampliar o mercado e montou uma empresa nos Estados Unidos para vender os móveis dela. E, logicamente, ela fabricou esses móveis e mandou para os Estados Unidos, sem analisar, sem pedir auxílio de profissionais brasileiros e americanos nesse caso. Então, levou-se 2, 3 containers para os Estados Unidos e quando colocou esses móveis no seu depósito para venda ao consumidor, ela descobriu que precisa de um seguro civil para aquele tipo de produto. Porque o produto dele, os móveis, tinham rodinhas e nos Estados Unidos, se esse móvel cair em cima de uma pessoa, você tem que pagar a indenização dessa pessoa. Então, obrigatoriamente tem que ter uma garantia civil. E isso custou muito dinheiro para ele. É fácil de entender que ele voltou para o Brasil, né? E largou os móveis lá, porque não dava mais para trazer. Então é estudar antes de dar um passo importante como esse de mexer com o comércio internacional. Não é a mesma coisa de que fazer um processo aqui no Brasil. E pode ser um comércio, pode ser uma indústria também, né, Moisés? Sim, né? Porque tem indústrias que também fazem esse tipo de exportação. É importante a gente colocar aqui que uma empresa, ela pode ser uma empresa de tamanho médio, ela pode ser uma empresa de tamanho grande. A empresa de tamanho grande, né, grandes empresas, elas normalmente constituem dentro da estrutura dela uma área de mercado externo, né? Então ela tem profissionais, ela prepara profissionais ali para isso. O que não dispensa, de repente, consultar um profissional que está ali atuante todo dia. Nas médias empresas, pequenas, médias empresas que queiram fazer isso, precisa necessariamente de um profissional que atue no mercado externo, né, Moisés? Porque os contatos, eu sei dos contatos que você tem em países aí que promovem esse processo todo de importação e exportação com o nosso país. Então, assim, as regras e como é que é isso, né? Porque senão você vai aí, né, sei lá, saindo aí de forma endebandada, achando que beleza, você conta para os seus amigos, agora eu estou exportando, a minha empresa exporta. E aí, de repente, se depara com essa questão do móvel. Tem muitos... Você deve ter casos aí imensos, Moisés. Talvez a gente tivesse que marcar outra. uma só para falar dos casos. Sim, tem muito aventureiro, né? Então, quem quiser se aventurar, que o faça, sem problema. Pode tomara que dê certo. Claro que pode dar errado, e quando dá errado, você está envolvendo o seu dinheiro nesse negócio. Tem outros exemplos. Você falou de indústria, falou agora há pouco sobre os órgãos regulamentadores. Por exemplo, tem o esmalte nos Estados Unidos, não pode ter amônia, por exemplo. Então, o que o órgão fiscalizador faz? Ele vai regular o que pode entrar no país dele ou não. E aí o camarada pega o esmalte dele, né, e acha uma loja lá nos Estados Unidos que quer o produto dele, e ele manda esse produto para lá, mesmo a amostra, por exemplo, né, vai parar na alfândega. Por quê? Porque o produto dele tem um componente que não pode, nos Estados Unidos não pode ter. O que foi isso? Falta de estudar. Né? Falta de falar com a pessoa. A gente não conhece nem a nossa legislação aduaneira. Imagina a legislação aduaneira do país estrangeiro, gente. Então tem que consultar, tem respaldo de profissionais. Não dá para ser aventureiro
se quiser permanecer no comércio internacional. Ô Moisés, vamos falar sobre a importância também, que é um outro assunto que às vezes eu me deparo às vezes com algumas empresas, e com certeza você também, que é sobre cubagem e tamanhos de containers. Tá? Okay. É um assunto bem importante, tanto do que está vindo quanto do que está indo. Sim, você falou de cubagem, mas nós temos muitos detalhes nos containers, né? Nós temos container aberto, container fechado. Olha, né? você fale tudo sobre tudo isso, Moisés. Tá bem. Temos container aberto, container fechado, tem só a plataforma, que também é um container, tá? Que é o flat rack. Você tem o open top, que ele só não tem a parte de cima, então você precisa normalmente para um equipamento, uma máquina, que ultrapassa a altura do container, que é 2,5 metros de altura. Então não pode ter a parte de cima, então ele é open top. Então tem o container de 20 pés, tem o container de 40 pés. Então, e tem o container refrigerado. E tem o container refrigerado que vem desligado. Então são várias coisas aí. E tudo isso influencia no preço do frete. Então, por exemplo, você tem muitos containers refrigerados na China, porque ele importou todo o nosso frango. Né? Tem muitos containers refrigerados lá e precisa tirar esse container de lá. Então, se eu pegar um container refrigerado e trazer ele desligado, colocar minha mercadoria dentro dele, o frete cai uns 30%. Então, você tem que saber. Então, você precisa estar cercado de pessoas que entendam cada área. Moisés, vamos falar de quando o produto chega em solo brasileiro. Pois não. Tá? Ele passa por um processo de conferência e a gente aqui pelos bastidores já conversou sobre esse assunto, que ele pode gerar um canal verde ou um canal vermelho, mas você disse que ainda tem outras questões. Sim. E vocês também usam um termo que eu achei muito bacana, que eu não conhecia, é o melancia, né? Quando ele está verde por fora e vermelho por dentro. Certo, perfeito. Fala um pouco sobre isso e mais, Moisés, o que fazer no caso de um canal vermelho? Quais as ações a serem tomadas? Que a mercadoria está retida lá. Temos aí um arco-íris de canais. Na verdade, ele chama parametrização, tá? Então, a parametrização pode cair no canal verde, amarelo, vermelho ou cinza. E a piora deles é nessa sequência mesmo, tá? Verde, amarelo, vermelho e cinza. O verde melancia, o fiscal, a sua mercadoria caiu no canal verde, a sua declaração de importação caiu no canal verde. Mas o fiscal recebe um relatório, nesse relatório tem o grau de risco de uma ou outra importação. Tem lá um programa, lá um software que cuida disso, tá? Então, o fiscal, o chefe dos fiscais, tem o poder de dizer, esse verde não é verde, eu quero conferir. Então, é o verde melancia. Por que melancia? Porque é verde por fora, vermelho por dentro. O que é o vermelho, então? Já aproveitando, o vermelho é a conferência física e documental. Então, verde, liberado, amarelo, conferência documental, vermelho, conferência física e documental, e canal cinza, tá tudo perdido. Não tá tudo perdido. Ai, Moisés. Tem a conferência física, documental e tem a valoração aduaneira. O fiscal vai analisar se aquele produto é produto de subfaturamento ou não. É um pouquinho mais complicado, mas eu posso explicar também sobre ele. O canal vermelho é a conferência física e documental, logicamente. Conferência física, fiscal marca dia e horário para a conferência física. Vai lá o despachante aduaneiro, apresenta a mercadoria para o fiscal, ele vai ver código de referência, se o produto é o produto mesmo, se tem alguma marca envolvida, a gente podia falar de marca também, se tem marca envolvida nisso tudo. Bom, é a conferência física. Passado por esse processo, tudo certinho, o fiscal libera, nota fiscal de entrada e paga-se a armazenagem e vai embora com a mercadoria. O canal cinza é um canal que assusta porque você vai receber uma intimação da Receita Federal para apresentar uma série de documentos para chegar à conclusão se aquela mercadoria tem subfaturamento ou não. Série de documentos chega ao ponto de o fiscal te pedir a sua comunicação com o seu fornecedor. Como é que você negociou com ele esse produto?
porque ele está desconfiado que tem subfaturamento. Então ele quer saber como foi essa negociação. Tá? Então você tem que apresentar e-mail, que ninguém usa mais, né? E-mail, WhatsApp, a Receita Federal aceita os seus WhatsApp, qualquer tipo de comunicação, né, que ele possa ter acesso, logicamente. Extrato bancário, sua movimentação bancária dos últimos 3 meses. Balancete, de novo, agora entra de novo a contabilidade no meio do negócio. Tudo isso para ele ter certeza de que você não tem subfaturamento e não tem interposição fraudulenta de terceiro. Aí já entramos numa área jurídica, que vou usar uma trading para fugir dos impostos. Se a Receita perceber isso, que você essa trading, que hoje existe, eles chamam de trading, mas na verdade é uma comercial importadora. Então alguém chegou para essa comercial importadora e disse, traz para mim esse celular. E ele traz esse celular. E ele pega essa importação, essa comercial importadora, pega essa importação inteirinha e vende para um único fornecedor. O que está acontecendo? Estou escondendo um terceiro. Então é a interposição fraudulenta de terceiro. Detectado isso, você vai perder a mercadoria. Sua mercadoria vai ficar apreendida, vai se defender na justiça e aí é o fim do mundo, né? Aí você vai ter que desembolsar muito dinheiro para trabalhar para reverter essa situação. Que, confesso, se chegar nesse ponto não é fácil. Mas então você acha que as possibilidades de você obter um sucesso quando você já chegou no cinza é pouco, né, Moisés? O cinza é um canal que você foi escolhido porque alguma coisa indica que você é um risco para aquela operação. A Receita Federal, gente, tem sistemas. Lá atrás do computador, não é um ser humano que está lá. Hoje nós temos a inteligência artificial. A Receita Federal já está usando a inteligência artificial para ver tudo isso aqui. Mas isso não é de hoje, essa inteligência artificial. Esse sistema da Receita Federal de jogar, entre aspas, você para o canal cinza, é porque alguma coisa tem ali. Eu já vi um cliente que começou como um paraquedista, importando mídia para carro. Hoje todos os carros saem com mídia, mas naquela época os carros não tinham mídia ainda. Então ele começou a importar as mídias e começou a vender muito isso no Mercado Livre ou em outras plataformas digitais. Lá, inclusive aqui na TV Gênia, vendendo os produtos dele lá, ganhou muito dinheiro e a Receita começou a acompanhar esses meninos, que eram 2 meninos mesmo. Eles faziam a importação e vendia para uma empresa. Aí abriram, o radar começou a ficar limitado para eles, eles abriram uma outra empresa e foram fazendo as importações. A Receita acompanhando, durante uns 2 anos acompanhando no sistema. Não é investigação policial, é no sistema. A Receita Federal está te acompanhando. E um dia parou todas as importações dele, todas as importações caíram no canal cinza e fatal, eles estavam comprando, eles estavam sendo uma comercial importadora. Ele comprava para uma determinada pessoa. Essa pessoa, ele vendia a preço de custo para essa empresa pagava muito menos imposto, né? E burlando todo o esquema tributário. E aí, a apreensão da mercadoria, Isabel, é fato. Entendeu? Então, é isso. Cuidado com as operações. Pense bem antes de simplesmente emprestar o seu CNPJ. E nesses casos, todo mundo vai para a vala. Os 2 CNPJ, ou quantos tiver CNPJ, os sócios dessas empresas, vai todo mundo responder criminalmente para isso. Quando entra no canal cinza, quando sai no canal cinza a definição, são 2 processos. Um administrativo financeiro, vai te cobrar todos os impostos e multas, e um outro penal, que vocês vão responder penalmente, criminalmente por isso. Quando o empresário ele escolhe um porto, onde ele quer que chegue o produto dele, a mercadoria, o que quer que seja. E existe aí a opção de vários portos, né? A gente sabe bem, né? Já percorremos alguns aí para ver como é que funciona. E para onde que ele vai? Ele vai normalmente para um porto que vai oferecer para ele um menor custo, né? Um custo da armazenagem, se precisar ficar lá no EAD lá e tal. E o que deve ser monitorado, Moisés, para que esse, né, atraente custo não vire um alto custo? Por exemplo,
transporte, né? O frete para trazer para onde a empresa está localizada. Dessa mercadoria chegando aqui em solo brasileiro e ela precisa ser nacionalizada, e a opção, né, que a gente tem de deixar essa mercadoria no EAD e ir nacionalizando ela gradativamente, para que você não incorra numa saída de pagamento uma saída financeira de pagamento de impostos, tudo de uma vez. Né? Então, se você comprou uma grande quantidade aí de matéria-prima para a sua empresa, você não necessariamente precisa utilizar tudo de uma vez. Então, você tem essa opção. Como monitorar tudo isso, Moisés, aí de uma forma geral? Porto de EAD são duas coisas diferentes. Porto é zona primária, o nosso porto que a gente conhece, Santos, Vitória, Salvador, os nossos portos é a zona primária. E zona secundária é o que a gente chama de EAD, que são os portos secos, porque ele não está no porto. Bom, o porto, você pode, para tentar diminuir o custo, você pode optar por trazer por um outro porto, que te cobre armazenagens melhores, né? E tenha alguma velocidade no desembaraço. Porque você pode ter o Porto de Santos com 37 armazéns, por exemplo, mas pode levar 5, 6 dias para liberar uma mercadoria. E você pode ir para Vitória, por exemplo, que você vai ter só 10 armazéns e você libera em 1 ou 2 dias. Então, essa questão de escolher. Vou passar uma informação aqui bem importante para aproveitar a resposta anterior do canal. Por que do canal? E a Receita Federal também monitora. Um dos motivos de mudar de canal, por exemplo, cair num canal vermelho, seria o que uma empresa de São Paulo está fazendo em Pernambuco? O que o meu CNPJ de São Paulo está fazendo em Pernambuco? Por que eu vou liberar? Por que esse camarada está liberando em Pernambuco? Vamos dar uma olhadinha nessa mercadoria? Então, é só custo que você tem que olhar? Não, acho que tem que tomar cuidado com isso, né? Logicamente, se a sua importação está toda certinha, pode conferir quanto quiser. A importação no canal vermelho, onde você ia liberar se está acostumado a liberar aqui no Porto de Santos, cai no canal vermelho, você libera no mesmo dia e você vai para o Porto de Pernambuco, como eu citei aqui, e cai no canal vermelho, lá vai levar 10 dias. O que você pensou que ia custar menos, começou a custar mais já. Que a armazenagem de 10 dias, né, há de se calcular que vai influenciar no seu custo. Falando de EAD, o EAD tem essa diferença que você já citou, que você pode fazer uma importação, armazenar essa mercadoria no EAD e ir liberando essa mercadoria aos poucos. Então, você trouxe um container com 200 caixas, eu quero só 10 caixas. 10 caixas de cada item, por exemplo. Não sei. Você tem essa liberdade, tá? O controle disso você faz uma declaração de importação de entrepostamento aduaneiro, esse é o termo técnico. Então ela vai constar lá 200 caixas e aí você vem fazendo as suas DIs. E aí vai diminuindo a quantidade, portei 10, só tenho 190 e assim vai. O controle aduaneiro disso é lá no próprio EAD. E o custo do EAD sempre é menor do que um porto, sempre. Por quê? Primeiro que é privado. Né? Então, o camarada lá, o dono do armazém, ele quer mais mercadoria lá dentro, circulando o mais rápido possível. É como um estacionamento. Quanto mais carros eu entro e saio, mais eu ganho. Então, esse é o ganho do EAD. Então, é bastante interessante pensar no EAD, que aí você pode trazer pelo Porto de Santos, por exemplo. Vamos falar de Santos porque a gente está aqui em São Paulo, mas pode trazer para o Porto de Santos, por exemplo, e levar sua mercadoria para Jundiaí. Sua empresa está mais perto de Jundiaí. Então você já colocou a sua mercadoria mais perto de você. E agora você tem a possibilidade de ir liberando aos poucos. Essa é a vantagem. Isso é correto, está dentro do que a legislação permite. Tudo legal. Não tem nenhum processo para fazer antes disso. Eu posso decidir isso na hora. Eu não preciso avisar a Receita Federal que eu vou, olha, essa importação que eu vou trazer, vou levar para o entrepostamento aduaneiro. Não, eu trouxe a importação, tive um problema financeiro aqui, não tenho direito de pagar os impostos. Deixar essa mercadoria parada no porto vai me custar uma fortuna. Qual é a alternativa? Mandar para o EAD. Faço o entrepostamento aduaneiro, levo para um EAD, libero só o que o meu dinheiro conseguiu até agora e vida que segue, vamos continuar as importações. Legal.
Moisés, então, diante de tudo isso que a gente já falou, o papel do despachante aduaneiro, ele é fundamental. Sim. Em qualquer que seja o processo, tanto da exportação quanto da importação. Não adianta falar, mas é só para... Não. Para os dois. Você está falando em mercado internacional, você precisa de um despachante aduaneiro. E um despachante aduaneiro que saiba o que ele está fazendo, né? Que realmente oriente, né? E que faça um trabalho profissional, tá? Com a empresa. E nesse mercado internacional, vários termos técnicos aí, né? Utilizado no mercado internacional, que o frete, se vai pagar por fora, por dentro, se está embutido, se não está embutido, o CIF e tal. Então, queria que você falasse um pouco sobre os principais, essas principais siglas desse mercado internacional, que é bacana do empresário conhecer. Não precisa ser todas, aquela que você eleger aí como mais importante. Bom, você está falando de Incoterms, né? Incoterms, inclusive, é bom estudar porque eles mudam. É muito importante pensar nisso. Vou falar de alguns porque realmente são vários termos e o que muda principais, o que muda é o frete. Quem paga o frete? Então, FOB ou CIF ou C mais F. O que é o FOB? Mercadoria, vendedor, coloco a mercadoria no porto. Isso serve para importação ou para exportação, tá? Coloquei a mercadoria no porto, é FOB. Eu coloquei a mercadoria dentro do navio. Eu estou pagando frete, então é C mais F. E tem o CIF. Eu coloco a mercadoria no porto, dentro do navio e vai até o porto de destino. E isso é o seguro. Então eu estou vendendo a mercadoria mais o frete até o seu porto, até o porto de destino. Esse é o CIF, então é custo, seguro e frete. Essas siglas mudam de acordo com a modalidade de transporte. Então, no aéreo, o FOB chama FCA. Então é Free On Board ou Free Carrier Board, aircraft, né? Que é dentro da aeronave. Tem o C mais F, é C mais F mesmo, o CIF também muda. Bom, o que vai mudar é só essas siglas por conta da modalidade de transporte. Se for rodoviário, por exemplo, né? Cada modalidade de transporte tem a sua sigla, mas a ideia principal é quem paga o frete. Tá? Aí o radar, por exemplo, que você estava me perguntando sobre o radar, que eu falei que o radar era $50 mil CIF, aí não depende da modalidade da minha importação. A Receita Federal entende o seguinte: eu vou te dar um radar para comprar mercadoria no exterior até $50 mil CIF, FOB mais frete. Porque quando eu for fazer a nacionalização dessa importação, os impostos, a base de cálculo dos impostos sempre vai ser CIF. Eu sempre vou embutir no valor da mercadoria o frete para pagamento de imposto. É uma decisão, uma alternativa que a Receita Federal optou. Por quê? Porque eu aumento o valor, né? Se eu colocar só FOB, eu vou recolher só sobre o FOB. E aí a Receita perdeu receita tributária sobre esse frete. Então ela definiu que para efeito de base de cálculo é CIF. Então a base de cálculo para a DI é CIF e a base de cálculo para o radar também é CIF, por esse mesmo motivo. Tem também outras coisas, por exemplo, DI, né? Documento de importação. Né, Moisés? A gente já teve casos que a pessoa disse que ia resolver o problema do radar, mas não sabia nem que era uma DI, né? Eu disse, gente, mas aonde essa pessoa vai chegar? Então, assim, é importante que vocês dediquem mesmo a atenção de vocês para esse tema que a gente está falando hoje com o Moisés aqui, porque o Moisés tem uma experiência, gente, fantástica sobre isso, tá? Então, assim, não acredite... E eu sempre falo isso, não acredite no tapete mágico, no tapete de Aladim. Não acredite em quem apresenta dificuldades para vender facilidades, né? Saiba que quando você entra nesse tipo de processo no mercado internacional, você é monitorado, seja por órgãos fiscalizadores, seja pela Receita Federal. Né? Então, não vai querer manchar o nome da sua empresa, né? Causar um dano maior aí, até envolvendo pessoas que nem sabiam de nada disso, né? Por conta de não ter uma informação precisa, com credibilidade, com transparência, tá? Isso é bem importante. Aqui no canal a gente sempre traz um caso,
tá? Aqui hoje eu vou falar de 2 casos aqui, que é interessante, porque a gente falou várias coisas aí sobre o processo mesmo da importação e importação, né? O fluxo operacional que envolve tudo isso. Além de tudo isso, a gente tem uma questão jurídica também na questão do mercado internacional, que eu acho bem importante porque nós passamos por isso, né? Por exemplo, uma empresa, ela fechou um contrato com uma empresa de fora, né? Quando chegou o contrato, né, tinha muitas exigências, né, quase que um contrato leonino. Então tinha muitas exigências ali. E uma coisa que me chamou a atenção foi a questão de, olha, a gente vai dar 30 dias, né, de aviso, né, caso seja rescindido um contrato, tem 30 dias. E esse contrato vai ser regido pelas leis vigentes no país onde estava lotado a empresa. Nesse momento, quando chegou o contrato, né, que a gente primeiro passou tudo para o português, para tentar entender tudo aquilo, quando chegou o contrato, eu fui muito crítica nessas 2 cláusulas ali. Primeiro, a questão do tempo. Por quê? Porque pelo o aumento do faturamento que a empresa ia ter, você rescindir um contrato daquele, você ia causar um dano até de quebrar a empresa. Então, 30 dias era um prazo pequeno, né, pelo tamanho do faturamento. E aí, a ideia era, vamos passar para 60 dias. Tá? Que 60 dias é o tempo que, se a empresa, né, quiser ir embora, a empresa tem um tempo para se reestruturar em termos de pessoas, de processos, de tudo. E a outra parte foi a questão assim, não, nós queremos que o contrato seja regido pelas leis brasileiras, porque se nós tivermos alguma questão aí, nós vamos ter que ter um advogado juramentado que vai ter que ir para fora para tratar disso. Olha, Moisés, esse foi um tema que desgastou muito para mim. Por quê? Porque o empresário, ele estava afoito, né? Ele estava na expectativa, olha, um cliente externo, já tinha outros clientes externos, mas esse ia representar uma mudança. Então, assim, olha, esse cliente, ele vai entrar, não, Isabel, deixa isso. E eu fui batendo ali, né? E claro, com o cliente na outra ponta também. Até que, finalmente, nós conseguimos mesmo mudar. Mudamos para 60 dias e deixamos o contrato, né, vigente, caso acontecesse alguma coisa, pelas leis brasileiras. Muito bem, Moisés. O cliente foi embora. Tá? Ele foi embora e ele não cumpriu, né, os 60 dias. Aliás, ele não cumpriu nem os 30. Ele disse tchau. Ele disse tchau, né? Assim, bem sorrateiramente falando, e foi tirando, a gente foi percebendo, né, que as operações foram diminuindo. A gente entrava em contato, mas não tinha um retorno que justificasse aquilo, até que saiu, né? E então, algumas lições que ficam daí, né? Primeiro, não se empolgar tanto e achar que tudo que vem de fora está sempre de bom tamanho para a gente aqui. Não está, não. Porque essas empresas aí vendem compliance, mas não necessariamente cumpre, não tem aplicabilidade aquilo. E a outra questão quando nós entramos com a ação, eu tinha toda a documentação de tudo que foi trocado, tudo, nós tínhamos toda a documentação. E o que a gente ouvia de outros profissionais era assim, não, mas com cliente externo, você pode até ganhar, mas não leva. Certo. Eu disse, não, mas como que é isso, ganha, mas não leva, né? Aqui a empresa deixou a ação da empresa assim, bem complicado financeiramente, né? Porque, claro, ela tinha coisas que ela já vinha, né? Você interrompe um fluxo sem dar um tempo de se reestruturar, você muda a empresa da noite para o dia. E sim, nós ganhamos o processo. Que bom. Tá? Então, assim, o que eu estou te falando, Moisés, e aí entrando nessa questão jurídica, de alguns cuidados nessa questão contratual, né? O que você também pode reforçar aqui quando você está celebrando um contrato com uma empresa de fora? Certo. Tá? Quais as recomendações, agora falando como advogado? Então, para que o público entenda,
Eu trabalhei sempre como despachante aduaneiro, me envolvi muito com as questões administrativas, então essas certificações, a habilitação para poder importar isso ou aquilo, ou exportar isso ou aquilo, sempre foi coisas que eu fazia mais no escritório, a parte administrativa do cliente, até recursos administrativos, esse é o termo que eu queria achar. Os recursos administrativos eu cuidava todos, então drawback, coisas diferentes, entrepostamento aduaneiro, importação temporária, exportação temporária, com ou sem fins lucrativos, doação. Cada coisa dessa tem uma legislação, regulamento diferente. Então eu, na condição de despachante, eu sempre estudei essa parte. E eu só fui fazer direito depois de uma certa idade. Então, trabalhei muito tempo como despachante, depois fui fazer as ciências jurídicas. O que eu poderia dizer para esse empresário? Que ótimo que você conseguiu um cliente para um fornecedor, um cliente, para prestar um serviço ou vender uma mercadoria, ou ele comprar o seu serviço ou comprar a sua mercadoria. Tudo isso deve ser feito com contrato, sim, sem dúvida. Nos 2 idiomas, sim, sem dúvida. Agora, você precisa estar com profissionais competentes. Eu já falei isso aqui nessa entrevista. Você tem que estar cercado de um bom despachante, com experiência, você tem que estar cercado de advogados, tem que estar cercado de contabilidade. Contabilidade, Isabel, eu diria contabilidade que entenda de comércio internacional. Ah, muito bom, mas você ter comentado isso, que é diferente. Coisa. Contabilidade de lojinha não é a mesma coisa de contabilidade de comércio internacional, gente. Tem documentações, declarações diferentes. E o profissional contador, ele tem que ter essa visão. O despachante aduaneiro, ele tem que ter a visão, porque muitas vezes aparece no nosso escritório aquele cliente que quer começar a importação. Ou começou errado, né? Muitos começam errado e aí começam a procurar os profissionais, né? Depois de apanhar lá. Mas muitos são ainda inexperientes. O Brasil ainda é uma criança para o comércio internacional. A gente ainda está aprendendo, né? Os outros países, os europeus, estão muito na nossa frente. Anos-luz. Anos-luz na nossa frente. Então, para um contrato desse nível, gabarito que você trouxe aí, que eu participei ali, de parte desse processo, a importância é essa. Talvez faltou não sei se tinha advogado na hora que vocês foram assinar o contrato aqui no Brasil, mas algum advogado tem que olhar, porque o contrato tem obrigações e direitos e deveres. É isso que a gente tem que olhar. Por que o camarada quer levar a definição dessa briga jurídica para o país dele? Porque ele conhece a legislação dele. E ele está certo que você não sabe. Você está de olho que o seu faturamento vai aumentar 70%. Gente, o faturamento aumentar 70% é muito legal. Mas antes é preciso se preparar. Preparar como? Com profissionais que tenham experiência, gabarito para isso. É isso que eu tenho que dizer para o cliente que vai fechar um contrato. E aí, Moisés, até indo mais longe, você falou dessa questão contábil, que é muito importante, sim, tá? Por exemplo, o empresário aqui, ele decidiu abrir uma unidade nos Estados Unidos. Vamos colocar Estados Unidos, porque normalmente na grande maioria, que vai para lá mesmo. Resolveu abrir uma unidade lá nos Estados Unidos. E ele também não conhece o que tem de leis lá nos Estados Unidos, tá? Ele não sabe. Então, assim, quando ele vai para lá, também é importante que ele tenha um contador lá. Sim, você vai abrir uma empresa lá, com certeza. Porque ele vai abrir uma empresa, ele vai ter que saber se essa contabilidade lá está funcionando, né? Se está tudo ok com a questão do recolhimento dos impostos, todas essas questões que também, assim, não da importação e exportação, mas que, assim, eu estou abrindo meu leque, né, da minha empresa, sim, e quero me aventurar aí, né, abrindo uma unidade, uma filial, certo, né, fora, tá? Então, quando você fala assim, olha de novo, vindo o balanço, que a gente comenta aqui, e eu acho que isso a gente vai insistir o tempo todo, né, da importância de você ter uma informação contábil com credibilidade, né? É para a Receita, é para o seu cliente que às vezes te pede isso, né?
o seu cliente quer ver o seu balanço, quer saber se você tem condições de atender. Lá fora, se você vai fazer alguma coisa lá fora, né? Se você está estruturado. Então, a proposta aqui é de passar sempre. A empresa, ela não consegue dar conta de conhecer tudo isso. Sim. Tá? Então, traga um profissional que realmente conheça do processo. Vai ajudar, né? Vai minimizar os riscos, porque risco vai ter sempre, né, Moisés? Não existe risco zero para nada, mas vai minimizar esses riscos. Você falou de conhecer a legislação, por exemplo, dos Estados Unidos, e, por exemplo, nos Estados Unidos, a legislação tem muitas coisas que não estão na legislação, porque é o common law. Eles usam o comum de se trabalhar no comércio. Então, se você for procurar na biblioteca, né, de legislação nos Estados Unidos, você vai encontrar pouca coisa. Porque, tanto é que a Constituição dos caras tem mais de 200 anos. E a nossa muda a cada 15. Não, a nossa já está desde 88. Mas, brincadeira à parte, mas aqui a gente vai na legislação procurar o que eu posso ou o que eu não posso fazer. E lá eu vou no common law. Então, não é simplesmente ir para os Estados Unidos, abrir uma loja, abrir um comércio. Não é só isso. Você precisa, veja só, é common law. Você precisa conhecer a coisa comum dos Estados Unidos. Não está escrito em lugar nenhum que você pode expulsar da sua loja nos Estados Unidos, você tem o direito de não querer aquele cliente na sua loja. Entrou um cliente lá, você não quer aquele cliente. Independente do motivo, tá bom? Você não precisa ter motivo, aliás. Independente do motivo, você não quer aquele cliente lá. Ô, fulano, saia da minha loja. Se ele não sair, você chama a polícia leva ele embora. Uau! Aqui nós não temos isso. Aqui, o camarada aqui tem lá, você é obrigado a vender sem juros no cartão de crédito. Tá na lei. O comerciante, ele vende com juros. Não serviu nada para a lei, né? Então não é só conhecer a legislação. Você tem que conhecer para onde você está indo. Lógico, se cercando de pessoas, de conhecimento, vai com calma, vê se um estrangeiro vê se uma empresa vem para o Brasil de qualquer jeito. E por que elas não vêm? Porque é tanta legislação, tanta proteção, por exemplo, a lei trabalhista, você entrevistou uma advogada trabalhista, que ele acaba desistindo. Mas por que ele desiste? Porque ele estuda o nosso país primeiro. Bom, Moisés, vamos falar então agora rapidamente de um outro caso que era uma empresa familiar que importava a matéria-prima e que em algum momento ela teve esse radar aí suspenso, como a gente falou lá no início, né? Que a Receita, ela tem o poder, né, de interromper, de suspender, qualquer que seja o motivo. E a gente se deparou ali com uma situação muito complicada, né? Porque era alguém tentando resolver uma situação para eles, cobrando um valor, né, alto. Eu posso falar da cifra aqui, porque eu não estou falando de nome de empresa nem de pessoas, mas na época esse valor chegou a $90 mil, tá? Para resolver o problema de um pessoal que realmente não sabia nem o que era uma DI. Então são esses aproveitadores oportunistas que estão aí no mercado, né? E que ninguém está livre deles, infelizmente, tá? Mas aí, pelo nosso contato, e foi até nessa ocasião que a gente se conheceu, você resolveu e você foi muito claro e objetivo. Você falou, Isabel, em 7 dias isso está resolvido, né? E resolveu, a situação foi resolvida, tá? E aí, passados esses transtornos, que a própria área de produção dele parou, né, de funcionar, porque não tinha matéria-prima, não tinha o que fazer. Minha pergunta aí, nesse caso, Moisés, você já falou da questão de perder o radar, né, que desde o início. Sim. Tá, que você pode perder o radar porque não paga imposto, tal, ou seja, você está sendo monitorado o tempo todo. Agora, como é que a gente faz um planejamento para a empresa, né, vislumbrando esse tipo de coisa, um planejamento, né, mesmo, olha, como é que a gente vai atuar se por um acaso, né, a condicionante, se acontecer isso, sabe, como é que se prepara para a gente não ter que trabalhar com uma situação dessa? E a segunda pergunta que agora você me falando das tradings melhor, mas eu volto nessa pergunta. Vamos supor que ela não conseguisse fazer o radar. Podia, nesse momento, a trading entrar
atuando nesse sentido? Ou aí eu acho que não, né, Moisés? Como você já respondeu não, então eu já vou até descartar essa pergunta. Mas como se planejar, Moisés? Como ter um planejamento de comércio internacional dentro de uma empresa para evitar esse tipo de situação? Bom, o radar, como eu disse no começo, o radar ele é precário, então a qualquer momento você pode perder. Pelo que eu me lembro, nesse nosso caso aí, esse cliente ele ficou muito tempo sem importar, e eu acho que naquela época ainda era menor o prazo, acho que era uns 6 meses você já perdia o radar. E você tinha que pedir tudo de novo. E naquela época também era um pouco mais difícil, né? Levava-se 7 dias, né? Levava-se 7 dias, porque você tinha que apresentar toda a documentação novamente. E era físico. Hoje, Isabel, o radar é muito mais simples. Eu tiro o radar hoje em um dia. É tudo digital. Então, eu faço o pedido digital, junto a documentação, PDF, tudo assinatura digital, ponho na Receita e a Receita me dá o radar. Ou ela me dá o radar na hora, se for o expresso, se for o limitado, por exemplo. Agora, se for o ilimitado, eu tenho que juntar essa documentação e ela vai analisar. E isso leva 1 ou 2 dias. Muito rápido, né, Moisés? Muito rápido. É tudo digital. Você não tem acesso a fiscal. Né? Antigamente você tinha acesso a fiscal. O que esses camaradas faziam? Ah, eu conheço o fiscal e ele vai dar o radar para você. Me dá aí $90 mil. Por enganação. E hoje pior. Porque hoje você nem fiscal você conhece. Até na nacionalização hoje, a conferência física, ela é feita por câmeras. Então um fiscal em Manaus confere a mercadoria em Guarulhos. Uau! Sim. Então, hoje vai ser a conferência física da importação número X, importador tal, e aí o despachante vai até o local, abre as caixas, põe numa bancada, abre a mercadoria, põe na bancada, e o fiscal lá em Manaus diz, aproxima a câmera para esse produto, primeiro produto da direita para a esquerda. Aproximou. Deixa eu ver o código de barra. Pode tirar da caixa. Ok, liberado a mercadoria. Um fiscal em Manaus. Então nem isso tem mais. Então tem os aproveitadores que vão criar dificuldades para vender a facilidade. E o empresário despreparado. E como é que eu controlo tudo isso, Moisés? Gente, de novo, é profissional preparado para trabalhar junto com você. Né? Crescer junto, ser seu parceiro. Então, você precisa estar, eu já falei acho que umas 4 vezes isso aqui, né? Cercado de profissionais competentes para te auxiliar, para você poder crescer. É isso, o controle da importação. Ah, eu vou perder meu radar? Não, você sabe que você tem 18 meses para fazer a importação. Faz 18 meses que você fez a última? Então, corre. Corre e faz mais uma importação. Vou perder muito se o meu radar for suspenso? Não, por quê? Porque eu tiro o radar em um dia. Entendi. Não tem problema de estar suspenso o radar. Não tem nenhum problema isso. Agora, se o camarada tem um radar ilimitado, aí eu aconselho a que, se tem um radar limitado, quer manter, então faça uma operação ou outra nesses 18 meses. Faça uma importação de uma amostra, de um produto que você está pensando em importar, ou negociar, ou transacionar. E vai mantendo o seu radar ali. Por que o radar ilimitado é um pouquinho mais complicado? Porque a Receita Federal vai analisar de novo a sua capacidade financeira. E se mudou nesse período? Você pode perder o radar, porque o radar é precário. Então você acendeu uma luzinha para a Receita. Eu quero o radar ilimitado de novo. Por que você não fez importação em 18 meses? Deixa eu olhar. Você acende uma luz ali. Sim. Vão olhar para você. Onde não iam olhar, agora vão olhar. Por quê? Porque você tinha um radar limitado e passou 18 meses sem fazer nenhuma operação. O controle é simples, é ter ou não ter processos dentro do comércio internacional, ou na importação ou na exportação. Na exportação. Tá ótimo. Moisés, você quer trazer algum caso aí? Um caso que você tenha vivenciado? Um case de sucesso? Case que você de lembra? Eu tenho case de insucesso pela falta de... O brasileiro acha, Isabel, que só ele é esperto. Né? Ele acha que o chinesinho lá do outro lado é um bobão. Né? E aí, ele acredita tanto que ele é esperto
que ele confia no fornecedor do outro lado. Então tem um caso que o camarada foi viajar para a China, comprou $500 mil de mercadoria numa feira na China. Não foi visitar a fábrica do camarada, não foi fazer nada. Quando a mercadoria dele chegou no Brasil, fomos fazer a DI. Então, a DI na época, né, Isabel? Porque de ontem para cá, a DI já não existe mais. Ela vem sendo substituída pela DUIMP. DUIMP é Declaração Única de Importação. E na exportação também, não chama mais RE, DDE, hoje ela chama DUE, Declaração Única de Exportação. Bom, e no Brasil você tem que pagar os impostos primeiro para depois ver a mercadoria. Isso a princípio. Quando abrimos o container, tinha 2 caixas na frente e o container atrás dessas 2 caixas, areia. O que aconteceu? A Receita Federal, ela não quer saber que você foi enganado pelo chinês. Você pagou os impostos e está com uma falsa declaração agora. Né? Porque você importou areia e um produto que não é nem o negro de fumo que o camarada tinha importado. Então, além de ter pago os impostos, não ter recebido a mercadoria, você ainda tem multa por isso. Porque tem uma falsa declaração. O que eu quero dizer com isso? Antes de investir $500 mil numa importação, né, uma importação deste naipe, desse tamanho, é preciso investigar. Então, eu preciso estar lá na fábrica do chinês? Não. Se cerque de profissionais. Você pode contratar uma pessoa lá na China, de sua confiança, para ir verificar a produção do seu fornecedor a qualquer momento. Aí volta aquele negócio do contrato, né? Faz um contrato, vou comprar $500 mil de mercadoria, mas eu vou colocar uma pessoa minha na sua fábrica. Eu quero saber se o brinquedo está saindo com as especificações que eu pedi. Eu quero saber se o produto, a matéria-prima que eu estou importando, se ela mantém a qualidade da amostra que você me mandou. É negociação, é contrato. E o chinesinho tem que concordar. A gente não vende o nosso frango aqui para a Arábia e o camarada não quer que corte, o corte tem que ser virado para o norte, para o leste, não sei para onde. E ele não coloca alguém dele aqui, dentro da sua fábrica. É a mesma coisa. Você também tem o mesmo direito. Você está comprando $500 mil de mercadoria. Estou falando 500 mil, mas pode ser muito menos que isso. Esse profissional vai te custar, sei lá, $2 mil? Vai, mas quanto você pode economizar com isso? Então coloca tudo isso no seu custo, se cerque de não ter surpresas desse tipo. E os outros 4 containers que estavam vindo, aí nós usamos de uma legislação, tivemos que entrar na justiça para obter o direito de vou abrir primeiro o container para depois pagar os impostos. Sim, sim. E foi concedido, a justiça concedeu a liminar para abrir os containers e agora, sem surpresa, de novo, não tinha mercadoria que o cara importou, que ele comprou. Só que dessa vez eu não paguei imposto e não paguei multa, porque eu não fiz nenhuma declaração. Agora eu vou dizer para a Receita, vou devolver essa mercadoria para a China, porque está aqui o laudo, ela não é o que eu comprei. Me cerquei. Olha a economia. Tudo bem não, né? O camarada gasta, ele pagou, porque o chinês ele não vende a prazo. Põe o dinheiro aqui que eu produzo. Eu ia te perguntar isso agora. Ele já deu o dinheiro ali na frente, os $500 mil, né, Moisés? Sim, sim. E isso ele não recupera? Não, ele poderia até recuperar, mas ele vai ter que investir nisso. Ele vai ter que contratar um chinesinho, um advogado chinês lá naquele país, porque ele não tem contrato nenhum, né, Isabel? Não tem aquele contrato que você ainda conseguiu fazer aqui. Mas ele não tem nenhum contrato. Então, ele vai ter que contratar um advogado que vai cobrar uma fortuna dele, né? Com todo o direito de cobrar, porque ele estudou para isso e vai tentar recuperar o seu dinheiro. Mas se ele comprou de um chinesinho com uma barraca na feira, você acha que esse chinesinho vai ter fábrica lá? Não, gente. O brasileiro acha que só ele é esperto. De novo, né? Tem um caso que eu acabei de lembrar de uma exportação de uma empresa de fogões industriais. Ele vendeu para Portugal equipamentos de cozinha profissional. O camarada pagou $6 mil de 60, ele deu 10%. O brasileiro, confiante no português, mandou a mercadoria para lá.
português recebeu a mercadoria, liberou, pôs para dentro da fábrica dele e não pagou os outros 54 mil dólares. E agora o que fazer, Moisés? Contratar um advogado lá? Você me contratou antes de fazer a exportação? Não. O brasileiro não tem costume de contratar advogado, né? Então, fica mais a questão sempre de muito mais ações corretivas do que preventivas, né, Moisés? Sem dúvida, Gabriel. sem dúvida. Não é? Sempre corretivas, sempre. A grande maioria. Sempre correndo atrás do rabo, para falar o português bem claro é isso. Sempre correndo atrás, porque esse é o brasileiro. Você vai em outros países, o camarada não compra um carro usado sem estar com o advogado do lado. Por quê? Porque ele é mais bacana que os outros? Não, porque ele sabe que essa compra pode dar errada. E se der errado, e só vai dar errado se o meu advogado aqui não perceber ou não for um profissional adequado. Mas ele sempre vai estar com o advogado. Sim. E se esse advogado fizer um mau serviço, lembra da garantia civil, do móvel que caiu em cima do cliente? A mesma coisa eu tenho aqui. Eu entro com uma ação indenizatória na justiça americana, por exemplo, isso vira uma fortuna para mim. Então, o advogado que vai fazer o serviço de acompanhamento, de assistência jurídica, de preventiva, ele vai estar sabendo que se ele não fizer o trabalho dele, o cliente dele tiver problema, ele também pode ter problema. E o brasileiro não, ele compra o carro novo, sai da concessionária sem seguro, vira a esquina, bate o carro, aí ele não tem seguro, não sabe nem, o financiamento dele lá, ele não sabe nem como é que vai fazer agora, tem uma cláusula pequenininha lá que ele não leu, porque a gente não lê, né? O nosso caso, o case que você trouxe, o empresário estava empolgadíssimo para assinar um contrato que ia aumentar o faturamento dele em 70%, mas as letras miúdas ele não estava lendo. E ele só ganhou porque, cercado de profissional como você, ele tinha 60 dias, nem era 30, tinha 60 dias, o que certamente deu um fôlego para vocês perceberem que o cliente estava indo embora, abandonando o contrato na surdina. E aí, com essas precauções, você conseguiu entrar na justiça, pode ter demorado, logicamente, mas não teve todo o prejuízo que poderia ter se não tivesse se cercado de um profissional adequado. É isso aí. Moisés, nós estamos finalizando, esse nosso bate-papo e eu tenho certeza que ele foi muito, muito esclarecedor, tá? Espero. Que é a proposta aqui do nosso canal. Então, para o empresário que está começando e que tem esse ímpeto de entrar no mercado internacional, por tudo que você já disse aqui, fique atento, contrate um profissional que conheça da área para te dar suporte, até para dar mentoria para uma área que vai cuidar disso na sua empresa depois, Enfim, todas essas questões. Então, obrigado, Moisés, muito, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite para participar aqui do canal Gestão em Cena. E eu queria que você deixasse aí os seus contatos, Moisés. É muito importante que as pessoas possam chegar até você de uma forma ou de outra, tá? Então, deixa aqui os seus contatos para a gente. É bem fácil. É Moisés Neva, Moisés é com Y. Sky é Moisés Neva. E-mail é moisesneva@gmail. A minha página na internet da advocacia é advneva.com.br. Bom, pessoal, estamos encerrando por aqui. Vai sempre a dica no final, se inscreva no canal, acione o sininho e deixe o seu like.